Poxa, maravilha, seja bem-vinda, Eliane. Você tá me Prazer te bem? encontrar. Sim. Ah, legal, legal. Que bom que a gente conseguiu se conectar na hora certinha, né? Maravilha. E tô vendo tanta gente amiga, tanta gente que eu gosto muito entrando. Isso para mim está sendo fantástico, né? Está sendo muito, muito legal mesmo. Obrigada, Ângela, por essa oportunidade. Não, e eu agradeço também a você. Nós nos conhecemos há tanto tempo, vamos ter oportunidade de falar disso. E eu já dei boas-vindas para algumas pessoas conhecidas minhas. Estou saudando aqui a todos que estão chegando nessa live para estar com a gente, para conversar com a gente. Falta um minutinho. Eu vou só aguardar que a gente marcou às 19 horas. Então, 19 em ponto, a gente começa. Já agradeço aí aos que já chegaram por aqui. É uma alegria estarmos juntas, Eliane. Deveríamos, né? Mas você sabe que, no fundo, eu estou vendo só aprendizado, né, nessa pandemia. Aprendi a me virar e a me desafiar em todas as técnicas virtuais. Isso é muito bom, viu? Eu estou vendo aqui, eu precisaria agradecer a tanta gente que está entrando e que está vendo isso, né? Que vai poder, na verdade, compartilhar com a gente esses momentos de reflexão, né? Desse momento que é um tema tão atual, né? É bem legal isso, né? Tô aqui, com certeza. Agradecendo aí. Eu já vi Estela, Renê, Rob, Maíra, Adriana, Fabiana, tem muitas que, como vai rodando muito rápido, né? A gente até se perde, mas é uma gratidão a todos. Vamos. Pessoal, 19 horas a gente vai dar início oficialmente à nossa live. Estamos fazendo aqui como um camarim, batendo um papo antes. Então, para os que não me conhecem, eu sou Ângela Vega, sou engenheira química por formação. Ao longo do tempo, fui me desenvolvendo como coach, facilitadora, consultora. Tenho um interesse profundo em desenvolvimento humano e tenho 56 anos de idade, sou também aconselhadora biográfica, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre biografia humana. E eu queria dizer para vocês que esse tema que a gente está trazendo, dos 50 a mais, é um tema que, para mim, ele é um tema que nos une, a Eliane e eu, e é um tema que, para mim, ele vem já há algum tempo. Para mim, a questão da longevidade, ela é uma questão. Eu tenho uma expectativa de chegar aos 100 anos de idade, então, para isso, a gente precisa se preparar, precisa buscar caminhos. E eu trouxe uns dados para vocês, para dizer assim, que em 2050, a perspectiva é que 60%, ou melhor, nós vamos ter em 2050 um percentual maior de pessoas acima de 60 anos do que de pessoas com 14 anos de idade. Essa transição, eles têm uma projeção de que deve acontecer no Brasil em 2030. E o fator que vai concorrer para isso é a longevidade. Então, assim, o que está a expectativa que quem analisa esses dados de demografia tem é que entre 2015 e 2030, o grupo dos idosos acima de 85, ele vai aumentar num ritmo maior do que a população entre 0 e 60. Então, assim, isso nos coloca frente a uma situação, a uma questão, uma série de questões, e a nossa conversa hoje é 50 a mais, desafios, perspectivas e biografia. A Eliane, ela tem acompanhado esses movimentos de longevidade, de maturidade, então eu vou pedir que ela se apresente e ela
conte o que ela vem observando nesses movimentos que ela acompanha. Em primeiro lugar, já estou dando um oi pela segunda vez. Boa noite. Estou vendo aqui muita gente entrando. Super obrigada. Fico muito feliz de, na verdade, vocês estarem aqui conosco justamente para compartilhar, na verdade, esses momentos de reflexão, tá? De um tema que está muito atual, né? De um tema que é meu, particularmente, também, né? Meu nome é Eliane Kreisler, tenho 60 anos, pedagoga, especialista em gestão de pessoas e carreiras, fundadora do site Gestão e Carreiras, e hoje uma estudiosa, né? E isso é muito importante, isso, na verdade, me empolga, que eu fui... Ainda tem muita coisa a aprender, né? Mas eu vou lendo e vou sentindo esta proximidade, estou sentindo que este é o tema, para onde nós estamos caminhando, né? O movimento 50+, hoje, ele é uma realidade, tá? Hoje a gente está vivendo, através da mudança da Previdência, justamente da ciência que está fazendo o que a Ângela falou, a gente viver, né, mais tempo e com qualidade, né? A ciência está nos colocando nisso, a gente se torna muito mais produtivo física e mentalmente, né? E a gente exatamente busca isso. Ainda tem um olhar discreto, né? Eu considero discreto, das empresas, né? E que ainda olham assim, estão fazendo pequenos movimentos, né? Engateando, eu diria. Mas, por um outro lado, a gente tem profissionais extremamente que muito bons, né? Que eu diria que estudam, né, profundamente esse despertar da potencialidade, o caminho que os 50+ podem trilhar, né? Então, a gente tem aí essas análises todas estatísticas que a Ângela colocou muito bem, a expectativa de vida aumentando, e eu, considerando 50+ ou 60+, né? A gente busca exatamente isso. Busca propósito, busca engajamento, busca encontrar maneiras da gente se conectar com relacionamentos mais significativos, né? E a gente vê que, à medida que a vida se prolonga, né, e cada vez vai se prolongando mais, né, a gente precisa olhar mais para esse futuro e justamente explorar mais os nossos eus possíveis, né? Que isso eu acho que é fundamental. Hoje eu posso citar, a gente tem trabalhos, estudos e projetos com muita excelência, tá? Dessa vivência integral dos 50+, né? Eu tenho como referência a plataforma Mature, né, do Morris Litvak. Eu acho que seria interessante, depois a gente pode deixar aí, né? Também faço que trata de cursos, estudos, né, numa visão bem integrada, né? Tem um projeto de Revolução 50+, da Betty, que eu faço parte, que trata justamente dessa diversidade, essa inclusão e a visão do empreendedorismo com propósito, né? E esse projeto vai ser através de experiências inspiradoras também. Eu posso também relacionar muitas aqui empresas que hoje, quando a gente vai no LinkedIn, nas redes, que tem estudos, artigos muito interessantes, né? Ruby 40+, Hype 50+. No outro dia eu assisti uma live do Mature, e tinha uma gerontóloga que realmente a gente teve muita afinidade, porque ela tratava do empreendedor, isso um pouquinho depois. Então, eu acho que a gente tem aí, é o momento da gente se ver dentro dessa realidade. É lógico, a gente vem de um momento agora em que, com esse convite, a gente está
como dizer assim, nós estamos no pano, né? No espelho de tudo, porque a gente fala de pessoas com mais de 60, são as pessoas que têm que ter mais cuidado, mas, por um outro lado, a gente vê também a superação, né? A superação de tudo isso, né? Quando eu vi lá um senhor de 102 anos que superou isso, né? Eu fico assim muito empolgada, porque dá para a gente ver que, além de tudo, são pessoas ativas, né? São pessoas que estão ali e que têm muito a produzir ainda, né? Então, a gente está vivendo esse momento, mas é um momento até para a gente refletir mesmo, né? Como vai ser daqui para frente, tá? As empresas estão começando a despertar. Tem o caso da Unilever, que ano passado, né, lançou um projeto, né, dos estagiários sêniores. Hoje eu li uma coisa muito legal, que é uma empresa chamada EDP Brasil, é uma distribuidora de energia portuguesa, né? E aí meus amigos portugueses que estão me assistindo, achei bem interessante. Aqui no Brasil, hoje, eles têm 12% do quadro de profissionais com mais de 50 anos. 12% é um percentual hoje, em se tratando da nossa realidade, é um percentual muito bom. E o que é mais legal, o que empolga, é que, assim, como eles fizeram para preparar este projeto? Eles fizeram primeiro uma campanha interna, que eu acho que esse é o caminho, em que prepararam todos os funcionários de todas as gerações que tinham, e eu acho que tinham de gerações bem mais jovens, né? Uma campanha. Essa campanha pôde exatamente levar isso. Então, a preparação das empresas começa dentro e depois vai para os processos de poder atender a isso. Então, eu trouxe essa experiência aqui, achei muito bacana. E eu acho que, assim, os 50 mais, eles devem se preparar justamente isso, para se escutar, para revisitar, rever valores e propósitos. E, nesta hora, o autoconhecimento é a base de tudo. Eu sei porque eu passei por isso, né? Quando tive que me reinventar, né? Eu saí do meu crachá corporativo e entrei no meu crachá empreendedor, né? E o autoconhecimento foi a base disso. Eu tive que me rever, me revisitar, né? E eu acho que esse é o alicerce para a grande virada, tá? E aí a Ângela pode aí contar um pouquinho para a gente, dentro da biografia humana, né? Como esse autoconhecimento pode ajudar pós 50 anos, né? E eu estou vendo aqui muita gente, tem alguns comentários, né? Espero a gente atender a todos, né? Mas é mais legal. Vamos lá, Ângela, me conta aí. Isso, a ideia, eu até olho às vezes para o lado, porque eu tenho o meu notebook, eu tenho as perguntas aqui passando. Então, a gente tem a possibilidade, a gente deixou alguns espaços para poder ouvir os comentários de vocês e as perguntas que vocês queiram nos fazer. Então, assim, pessoal, pensando aí, trazendo um pouco desse conteúdo da biografia humana, que uma parte das pessoas não conhece, então a gente vai dar algum fundamento assim rápido para vocês entenderem de onde vem. Esse estudo da biografia humana, ele vem tá ligado à antroposofia, que foi trazida por Rudolf Steiner, um filósofo e um estudioso austríaco, lá no início do século passado. E a biografia humana, ela traz a visão de que a nossa vida acontece em ciclos. Então, existem curvas de desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele acontece de uma forma que a gente pode ver arquetípica. O que quer dizer isso? Que o que acontece nesses ciclos acontece para todos os seres humanos. Guardadas as proporções de que nós somos individualidades
E uma das pessoas, Rudolf Steiner, a gente pode dizer que ele desenhou essas leis biográficas, que, assim, ele desenhou. Agora, os gregos já falavam da vida dividida em setênios. Existe um poema de um legislador chamado Solon, que já falava disso em 500 a.C. A gente tem a visão, por exemplo, dos chineses, que dizem que nós temos 30 anos para estudar, 30 anos para lutar e 30 anos para nos tornarmos sábios. Então, essa visão, esse desenho que o Rudolf Steiner trouxe e que depois o Bernard Livy-Wood, que foi um psiquiatra alemão, suíço, que trabalhou em Jacarta há muito tempo, ele estruturou o que seria o trabalho biográfico, e a doutora Gudrun Burkhardt fez com que isso se tornasse uma prática, uma metodologia, e que aqui no Brasil ela foi a pioneira, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, dando uma visão para vocês disso que são as fases da vida, a gente pode pensar nisso se a gente pensar, por exemplo, nas estações do ano. Então, se a gente considerar as 4 estações do ano, que é uma visão que Esther Harding, que foi discípula de Jung, também trazia, se a gente considerar que de 0 a 21 anos de idade, a gente está na primavera, porque está tudo brotando, tudo se desenvolvendo, tudo crescendo. Na fase seguinte, de 21 a 42 anos, a gente está no verão, porque tudo está em ebulição. Seria como que o auge da nossa vida. De 42 a 63, a gente entra no que seria o outono, para no pós-63 entrarmos no inverno. Na biografia humana, vamos dizer, a visão primeira que a gente traz é dos 0 aos 63. E eu quero trazer para vocês essa perspectiva a partir dos 42 anos de idade, que eu diria que existe que ele é um ponto determinante, se a gente pensar que as escolhas que são feitas nos 42 anos, elas determinam o que se segue na nossa vida. Então, nos 42, vamos dizer, no linguajar comum, a gente fala da crise dos 40. Como a biografia humana ela tem essa perspectiva da vida acontecendo em setênios, isto é, a cada 7 anos você tem fases que vão acontecendo e que, como eu disse, são comuns aos seres humanos. Às vezes adianta um pouco, às vezes atrasa um pouco, porque é próprio. Bernard Livy-Wood tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a biografia é uma sinfonia que cada um de nós constrói. Cada um de nós constrói a nossa sinfonia, e a nossa biografia, a nossa história de vida é a coisa mais importante, mais preciosa, mais sagrada que nós temos. Então, pensando lá nos 42 anos, nessa crise existencial, a gente tem 3, pelo menos, possibilidades que a gente pode ter. Uma delas, da gente tentar manter a vida que a gente tem. E ali nos 40 anos, para a maioria das pessoas, a gente está com a vida mais ou menos estabilizada. Então, eu tenho uma escolha a fazer entre o ser e o ter. Porque eu consegui muitas coisas na minha vida e naquele momento eu tenho uma escolha. Então, eu posso tentar manter aquele ritmo, manter aquela mesma perspectiva, e aí a gente tem alguns exemplos de pessoas que separam e casam de novo, têm filhos, para voltar de alguma forma a uma outra fase e manter o ritmo. Tem uma outra perspectiva que é se entregar ao que é o declínio fisiológico. Então, você se entrega e você vai vivendo a vida, quase a gente podia puxar o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e você vai tocando. Ou uma terceira possibilidade, que é a possibilidade da curva, a gente fala
transcendente. E que curva é essa? É a curva da espiritualização. É a curva, a gente não está falando aqui de religião, de religiosidade. A gente está falando de transcendência, de perceber que existe algo maior do que o que nós percebemos e algo que está, inclusive, dentro de nós. Então, assim, é curioso que eu vejo em alguns trabalhos biográficos as pessoas dizendo que nessa época alguns voltaram, sim, para a igreja, para uma religião. Outros se voltaram para um mindfulness, para uma meditação, para um autoconhecimento, porque essa curva interior. E aí, para devolver para a Eliane, eu vou só citar um ponto que ele é interessante, que é o nódo lunar, que acontece aos 55 anos e 10 meses, ou, se a gente arredondar, aos 56 anos. O que é o nódo lunar? Normalmente eu peço às pessoas que pensem, né, que localizem, as que já passaram, o que aconteceu nesse nódo lunar. Por quê? O que é o nódo lunar? É um momento em que a Lua retorna ao mesmo ponto em que ela estava no momento do meu mapa natal. Eu não estou falando aqui de astrologia, eu estou falando de momentos em que a gente tem determinadas posições em relação ao momento que a gente nasceu. Então, esse nódo, ele acontece a primeira vez aos 18 anos e meio, mais ou menos, que é o momento em que a gente tem o vislumbre da nossa profissão, ou melhor, a nossa profissão conectada ao que é a nossa vocação. Vocação, o vocare é a voz. Então, o que é a nossa voz? A gente tem um vislumbre, como se o palco se abrisse, você consegue perceber alguma coisa, mas aquilo vai. Nesse momento, muitos escolhem profissão, muitos escolhem profissionalmente que caminho vão seguir, e esse mesmo nódo, ele vai acontecer novamente 18,5 anos depois, que é aos 37 anos. Nesse momento, o chamado desse nódo é o que você tem feito da sua vocação até agora. Você deu espaço para ela, você esteve atento e você esteve dando caminho para que essa vocação acontecesse. E aí, esse nódo ainda está ligado àquela vocação que a gente viu lá aos 18 anos e meio. Nesse nódo que eu estou falando aos 56, e tem um outro 18 anos e meio depois, aos 56, o que surge para a gente, eu estou exatamente passando por esse portal, ou essa transição, é o momento da gente ouvir o mundo e perceber o que o mundo está me pedindo como nova missão. Por quê? Porque na visão antroposófica, a visão da biografia, o pós-63 indica um caminho de liberdade. Você é livre para você realizar, inclusive, uma doação ao mundo. Então, esse momento do 56, ele é um momento precioso de você perceber o que foi, se você já passou, o que você estava vivendo ali, que você pode perceber pistas de sinais e possibilidades, e se você não passou, esteja atento para ver nesse momento quais são as sementes, quais são os germes desse futuro pós 63 anos. Eliane, você quer falar um pouco? Só introspectando que realmente eu passei por essa fase, né? Aos 56 anos eu me vi dizendo assim, agora eu preciso mudar meu ciclo, eu precisei me ouvir, eu precisei me reinventar, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. E é nesta hora que a gente vê toda a nossa potencialidade, a gente vê o quanto ainda
o futuro tem pela frente. Quando eu vejo pessoas de 80 começando, eu vejo pessoas... no outro dia eu vi aquele... acho que era um chinês, eu acho, era um chinês. Tem um videozinho que passa aí, que aos 80 anos, ele vira... vamos dizer assim, ele desfila, né? Ele vira... que está muito mais na nossa mente exatamente produtiva e que a gente não deve perder, né? E aí a gente fala exatamente desse mercado de trabalho pós 50 anos. Quer dizer, aqui entrando, né? Não fazendo também uma coisa muito sonhadora, não. Hoje nós temos ainda preconceitos, é preciso a gente falar, né? E a gente chama esses preconceitos de ageísmo, que é quando a gente tem preconceitos de uma faixa etária, né? E ainda a gente tem muitos preconceitos, eles são velados, né? Porque hoje a gente não deve ter preconceito, mas muitos preconceitos são velados. Tem muitos processos seletivos, e aí eu vou também dar, né, vamos dizer assim, um pouco da minha experiência, e que tem também coisas boas, experiências que eu também aprendi muito. E com essa história de ser consultora de carreiras, eu me inscrevi para vários processos seletivos, nos quais eu tinha perfil e qualificação para aquele cargo. E fui chamada. A gente vê que ainda tem um pouco disso velado, né? E o quanto este trabalho junto às empresas é importante, né? A gente tem, lógico, muitos viés do passado, né? Que estão presos ainda, que são rótulos, né? De que o idoso é sinônimo de fragilidade, de esquecimento, de dificuldades para acompanhar essas transformações digitais, né? Que as empresas imaginam que você vai entrar no mercado e não vai acompanhar isso, né? Eu acho que isso é exatamente muito importante, tá? Outra coisa que eu acho que assim, eles acham que também as pessoas com mais idade são mais resistentes a mudanças, né? Tudo isso faz com que hoje a gente tenha uma realidade que nós temos que começar a desenvolver, né, para mudar isso. E aí entram justamente esses estudiosos, essas empresas, essas pessoas que estão indo, vendo o quê? Nós estaremos lá, cada vez mais crescente o número de pessoas e extremamente produtivas. Tá? Eu vejo como saída para essas questões de preconceito, de perdas, tá? Eu vejo como saída realmente um conjunto de ações que devem ser trabalhadas juntas, tá? E alinhadas, tá? Exemplos. Os profissionais e as pessoas com mais de 50 devem buscar modelos diferentes de trabalho, né? Porque a gente deve pensar de maneira diferente, né? E buscar esses modelos, o próprio empreendedorismo, e aí cresce o número de empreendedores na faixa de 50 anos no Brasil, né? Segundo o levantamento do IBGE, está crescendo muito. E empreender nesta fase da vida, muitas vezes, não significa mudar de área, às vezes só de posição, que é o que aconteceu comigo, tá? Eu me revisitei, eu vi o quanto era importante, quanto eu amava o que eu fazia, e por que mudar radicalmente? Eu só mudei a posição. Eu deixei, como eu falei, o crachá de empregada e mudei para o crachá de empreendedora. Né? E é uma adaptação nisso. Eu tenho clientes, porque eu trabalho com consultoria de carreiras,
que tem 63 anos, e ele está até acompanhando a live, e foi também um processo. E aí entra a importância dessa biografia humana que você falou, entendeu? Quando a gente vai lá, olha para a gente, vê a nossa história, vê o quanto a gente foi protagonista e onde estão os nossos propósitos e valores, e se eles precisam ser reinventados ou se eles precisam só ser validados, porque muitas vezes precisam ser validados, né? E aí é nisso que a gente vai buscar, e aí é rico. Esse cliente que eu tive de 63 anos foi um processo riquíssimo, em que essa volta, né? Vamos dizer, essa própria história é parte de uma história. Que empreender nessa fase, quando a gente está falando de empreendedorismo, né, é buscar se manter ativo, né? E empreender não significa se ter um negócio, empreender vai além disso, né? É se manter ativo, é fazer algo com propósito que você acredite, que eu acho que isso é muito importante. Agora, também é um caminho de muito aprendizado, né? É um caminho de atualização constante, né? Que você também, com a persistência que a idade, né, me dá, eu também quero seguir em frente. Enquanto eu não consigo aprender alguma coisa, eu não passo a folha do livro. Então, isso também a gente tem que buscar, e também a idade nos favorece a isso, né? Eu acho isso, assim, extremamente importante, tá? É uma coisa... Pode falar, é legal. Queria puxar nisso, Eliane, uma questão que é assim, por sincronicidade, hoje de manhã, às 7 da manhã, porque era alguma coisa que estava acontecendo em Londres, a professora Linda Creighton, e a Linda Creighton, ela é professora da London Business School, e eu tive a oportunidade, em 2016, assistir o webinar de lançamento do livro dela, que ele não foi traduzido para o português, e ele se chama algo como a vida, a longevidade, que é The 100-Year Life, Living and Working in an Age of Longevity. Então, ela fala de longevidade, isso gerou um post que eu tive o prazer de escrever para o blog do Vir, a Beth está aqui acompanhando a gente, e eu vou escrever um segundo, porque hoje ela anunciou, foi lançado hoje, está lá na Amazon, o segundo livro nesse caminho. A Linda Creighton, ela é uma pesquisadora de comportamento organizacional, e o foco dela de pesquisa é o futuro do trabalho. Só que pesquisando o futuro do trabalho, ela acabou entrando por essa perspectiva da longevidade. Então, o que ela disse no primeiro livro? Rapidamente, que nós precisávamos cuidar para essa vida longa de uma forma diferente daquela lógica de 3 blocos de vida. Um primeiro em que eu estudo, um segundo que eu trabalho e um terceiro que eu me aposento. Então, ela questionava essa perspectiva e colocava 3 ativos intangíveis que a gente precisaria cuidar. Então, quais são esses blocos? Produtividade, que tem a ver com o cérebro, conhecimento técnico, com habilidade, a vitalidade, que tem a ver com a saúde, com viver balanceado e com relacionamentos, e a transformação, que tem a ver com autoconhecimento e com redes. E aí, no novo livro, e aí a tua fala me trouxe essa conexão, porque o novo livro chama The New Long Life, A Framework for Flourishing in a Changing World. Quer dizer, a nova vida longa e uma estrutura para pensar esses anos. Então, o que ela fala? Dos empregos e das carreiras, quer dizer, essa visão que a gente tem que estar falando de uma coisa, de uma perspectiva diferenciada. Ela fala do envelhecimento, quer dizer, os cuidados com o envelhecimento, fala de saúde, da importância da gente estar cuidando da saúde, e aí nas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, isso vai fazer diferença. E ela fala de
o outro item é relacionamentos e pioneirismo. E aí, o pioneirismo, o que ela fala? Da ingenuidade social, da curiosidade. Eu lembrei quando você falou da persistência, de ficar buscando, ela traz isso como uma perspectiva, uma estrutura importante, que a gente se coloque nesse lugar do aprendiz, do pioneiro, de alguém que não sabe fazer as coisas, e não nos colocando na posição de que nós sabemos tudo e agora tudo vai seguir dessa maneira. E aí eu até te convidaria, Eliane, para você trazer para a gente, estou acompanhando aqui o nosso tempo, nessa visão que ela traz da estrutura, que são os relacionamentos, ela fala da intergeracionalidade. E aí eu queria que você contasse para a gente a tua vivência, e já digo para vocês que em breve teremos um post sobre isso, vou deixar a indicação desse anterior, e em breve estarei escrevendo um novo para compartilhar com vocês essas perspectivas e essa estrutura para a gente pensar a longevidade. Diz aí, Eliane. E a gente está muito em conexão, porque acho que meu mente falando sobre essa questão e esse aspecto intergeracional, né? E que eu acho assim, eu acredito muito, né, que o trabalho e o que a gente tem que fazer é um trabalho junto às empresas, que as empresas possam estar criando equipes intergeracionais que trazem pontos de vista diferentes, mas que justamente podem contribuir com resultados em várias áreas da empresa, inclusive no campo da inovação. Porque a gente tem borbulha, quando você se junta, né, junta essas gerações, isso fica exatamente, é o caminho mais forte, é conectar as gerações de forma positiva, né? É quando a gente faz com essas ações intergeracionais. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de uma experiência que eu tive que foi muito rica no passado. Em julho do ano passado, eu resolvi que eu iria fazer um trabalho diferente e entrei num processo seletivo para ser voluntária da Fundação Estudar, né? Não sei se muitos conhecem, mas é uma fundação que visa, né, justamente atender aos universitários, né, e formados, no aspecto que é aquilo que muitas vezes a faculdade não dá em profundidade, que é os aspectos comportamentais. Então, cursos de liderança, cursos de autoconhecimento, inteligência emocional, né? E, às vezes, hoje as faculdades já pensam nisso, mas fica um gap aí. E eu entrei, né, para ser voluntária, passei por um processo seletivo, né? E entrei para ser voluntária de quê? Para divulgar estratégias de marketing e vendas. Uma área que nem era totalmente a minha, mas era um desafio. E eu resolvi que eu tinha que encarar e aprender, né? E fiz um curso de formação com 50 voluntários. E aí vem a coisa interessante. Eu era a mais velha, tenho cabelinhos brancos, né? Era a mais velha, e os demais tinham o quê? Eles tinham entre 21 e, no máximo, 30 anos, né? E foi muito interessante que, no início, eles me olhavam de maneira diferente. Eu também os olhava de maneira diferente, porque ali eles não eram meus filhos, não eram parentes, né? Eles eram todos profissionais com quem eu iria conviver durante 2 dias. E eu aprendi que eu não preciso ter a mesma linguagem, que eu posso usar daquilo que a minha idade me deu. Eu usei uma comunicação não violenta que o tempo me proporcionou, né? Fiz trabalhos em grupos, fomos descobrindo, no fim, que a gente tem muito mais afinidades do que distanciamento, né?
aprendi muito, né? E aí agora todo mundo usa, mas lá em julho eu já tinha aprendido sobre fazer reuniões por Zoom, usar o Asana e etc. Foi muito rico. Também pude mostrar um pouquinho das facilidades tecnológicas que tem no LinkedIn, porque eu uso isso na minha consultoria de carreira, nos cursos, né, que o Gestão de Carreiras proporciona, né? E eu fui mostrando o quê? Que a nossa geração tem resiliência, tem paciência, tem persistência, tem escuta, né? E ao final desses 2 dias a gente estava se entendendo muito bem, né? A próxima etapa disso era formar grupos de 5, de equipes de 5, onde a gente teria reuniões virtuais, né? Pelo Zoom. E a minha mentora era uma menina de 24 anos, né? E o grupo era formado de 21 a 24. Para vocês, é que na minha primeira reunião, né? E eu precisava usar o aplicativo, eu fiquei tensa, né? Eu fiquei com medo. Aí eu experimentei 2 horas antes para estar tecnologicamente preparada na hora da reunião para entrar no Zoom de maneira certinha, né? E com isso fui aprendendo. Com o tempo eu fui me dando conta de que na verdade as experiências, a linguagem, tudo isso aproxima. E a gente também respeitar a nossa história, né? E usar de uma comunicação humilde para não se colocar de uma forma superior, porque aí o olhar fica na mesma fonte, né? Aprendi tanto que isso ajudou muito no meu caminho, e acredito que no deles também, de quebrar esses paradigmas, né? Foi uma troca muito grande, né? Eu participei de feiras com jovens universitários, né? E assim eu concluí o meu período de voluntariado. Fiz amigos, respeito, e o resultado veio através dos depoimentos, que foi assim, foi muito bom a gente trabalhar junto quando terminou, né? E isso foi de uma experiência que eu aprendi tanto, né? E eu acho que nós somos ricos, eles são ricos, e que temos muito a trocar e aprender, que eu acho que esse é o caminho, né? E a troca entre as gerações, que é quando a gente fala do intergeracional, vai trazer um grande ganho, né? Com ações planejadas e despidas de barreiras, né? Esse será o melhor caminho, né? Era isso que eu queria contar para vocês, que essa experiência, em alguns momentos, ela me deixava meio assim, mas eu tinha que seguir em frente, né? É como olhar para o futuro, que eu sei que nada sei e que preciso aprender muito ainda, né? Então, isso foi muito bacana, viu, Ângela? E eu queria, né, compartilhar com vocês isso, que para todo mundo é possível. Todos podemos, todos, né? E esses estudos, e levar essas empresas a pensar também sobre isso, com estudos, né, profundos, também vai ajudar muito, né? Era isso que eu queria contar quando a gente fala, e o caminho é esse, gente. Eliane, eu estava pensando aqui a importância de quando existe esse contato, da questão do preconceito, porque às vezes o preconceito não é só de um lado, o preconceito tem essa coisa de ser dos 2 lados. Então, tendo essa abertura, isso, e perceber quando é a pessoa que tem um pouco mais de idade, perceber que ela já passou por aquelas fases. Porque, como eu estava falando na questão da biografia, a gente pode ter as particularidades que são próprias de cada indivíduo, agora as fases, elas são comuns, então conhecer um pouco mais, e aí a gente tem, posso deixar lá no meu Instagram algumas dicas de livros. A gente tem o Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da doutora Gudrun, também traz essa possibilidade de pensar o
o Amadurecer Luminoso, que são todos livros que dão essa perspectiva da biografia humana. Então, ajudam a pensar a sua própria biografia e entender o momento. E eu digo que isso em termos de empresa, quando a gente fala de empresa, faz muito sentido quando o gestor ele tem essa percepção de que fase o seu gerenciado está. Seja um gerenciado com mais idade ou com menos idade, perceber a fase que ele está vivendo e poder adequar a tarefa e o que é pedido ao que é próprio da idade. Enquanto que você tem uma perspectiva no mais jovem de atividade, de alguma coisa que movimente, você tem na pessoa nessa faixa dos 50, acima dos 56 e seguintes, vamos dizer, aquela necessidade, aquele desejo de deixar um legado. E por causa disso, de ser um mentor, de exercer uma mentoria, de estar ali para passar um conhecimento e não para desenvolver uma atividade física, porque não é mais, o momento já passou. Diga, Eliane. O que você me fez lembrar muito, e isso é uma coisa muito interessante, né? Eu agora tenho lido alguns livros, né, também sobre essa, só que com uma visão um pouco mais voltada para propósitos, valores, né, nesse sentido. E eu li um livro há pouco tempo, depois eu deixo para vocês também uma relação de livros, né, quem tiver, que ela falava reinvente o resto da sua vida. Então, quando a gente pensa nisso, é assim, o quanto a gente tem ainda para planejar, para fazer, né, para acontecer, né? E eu acho que isso é o fundamental, né? E eu estou vendo aí, e eu posso ver que teve gente que começou a faculdade com 50, teve gente que começou aos 60. A própria coordenadora Betty, que a gente está nesse trabalho de revolução, né, 50 mais, ela entrou no mestrado agora, né, aos 50 e poucos anos. Então, não tem idade. A Ângela sabe muito bem, foi a minha coordenadora no processo de pós-gestão de pessoas, né? Eu, na época, tinha 48, quase 50 anos. E já tinha uma outra pós feita. Mas a gente tem muita coisa que dá para a gente fazer. E principalmente no campo mental, que é isso que você falou, a gente tem muita coisa a trocar, a doar. E eles também têm muita coisa para nos doar, né? É por isso que, quando a gente fala nessa questão de gerações, a gente tem que acabar com esses rótulos geracionais, que é a geração X, a geração Y, a geração Baby Boom, né? Essas divisões, no fundo, elas são desnecessárias, porque somos todos iguais, vivendo fases diferentes, respeitando, como você bem colocou dentro da biografia, as fases, mas principalmente, eu acho que respeitando o outro como ele é, né? E aí entra muito daquela coisa da empatia, que a gente tem muito para doar, né? Nesse sentido de ser empático, porque tudo é assim, a gente faz e de uma certa maneira recebe. Na minha vida corporativa, eu trabalhei sempre com pessoas jovens, né? No final da minha fase, né, corporativa, e foram aprendizados riquíssimos, né? E eu acho que isso é muito importante. Mas a gente tem que cuidar, porque a gente também tem que aprender, atualizar, né? E tudo isso faz uma diferença, né? Bom,
Isso é... Não, isso, temos 10 minutos na nossa live, eu queria passar aqui um pouco. Isso, eu queria passar aqui um pouco. A gente tem alguns comentários que a gente tem, então, empatia e compaixão é tudo. Ser sujeito ativo da sua vida é um começo. Já fiz o biografia, foi um divisor de águas. Tenho 64, fui contratada esse ano pela empresa que prestava serviços. Foram contratadas 4 pessoas acima de 55 anos. Claro, com certeza, Vera, com certeza. O nome dos livros a gente vai deixar. Parabéns pela live. Valeu, Eliane, como é importante se desafiar. Alguém que diz que fez a pós com 58 anos. Foi muito divertido. Então, assim, pessoal fazendo graduação, é a perfeição que a nossa geração sempre buscou. Eu mesmo estou fechando uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento. Então, assim, sempre é tempo da gente se desafiar e buscar novas perspectivas. Como a gente está caminhando para o final, eu quero dizer para vocês que tanto a Eliane como eu teremos o maior prazer. Se vocês tiverem alguma questão, mandem para a gente pelo direct. Mandem para a gente, escrevam no nosso... a gente tem perfil no LinkedIn, só nos procurar, vocês nos encontram. Então, a gente está à disposição para vocês mandarem perguntas, questões. A gente vai ver as perguntas que ficaram aqui sobre os livros, as indicações. A Eliane vai colocar no perfil dela, então, a indicação de quem é meu seguidor, a indicação de que siga o perfil da Eliane Kreisler e do Gestão e Carreiras, e quem é seguidor da Eliane, será um prazer se vierem me seguir. Então, a gente está caminhando para encerrar. Eu quero te deixar, Eliane, um tempinho para você falar alguma palavra final e a gente fecha. Na verdade, eu queria agradecer, porque, na verdade, foi uma sintonia, né, que nos proporcionou isso, uma sintonia de alma até, né, da gente poder falar a mesma coisa. Eu recomendo os artigos no Eu Devir da Ângela, são fantásticos, né, nesse sentido, são enriquecedores. Realmente eu coloco aí, alguém colocou, e eu acho que é muito interessante, vamos aprender juntos pós-pandemia. E esse aprender juntos não é aprender só de um lado, é isso que a gente falou, é tudo uma via de mão dupla. Teremos que aprender todos, né, a cuidar dessa faixa etária, assim como também teremos que doar para a faixa etária mais nova. E essa intergeracionalidade é que vai mudar tudo, eu acredito, né? Então, vamos juntos, pós-pandemia. Eu acho que fica aí, para mim, a mensagem de todos podem, né? Podemos, conseguimos, e aí eu não falo só numa questão muito de positividade, não, é uma questão realista. Eu sofri isso, né? Eu passei durante algum tempo dizendo, para onde eu vou, o que eu faço? E descobri, e na hora que você se descobre, é extremamente enriquecedor, né? Lógico, tive uma mentoria da Adriana, e fui aprendendo para me reinventar. Isso foi muito importante. Ângela, agradeço, gratidão mesmo. Agradeço a todas as pessoas que aqui falaram. Eu estou vendo comentários. Eu acho que a gente pode abrir através do Instagram. Gostaria muito de ouvir as reflexões que vocês tiveram, que a gente possa pensar juntos, porque um caminho não é só, é de todos, né? Eu acho que a gente pode pensar juntos, e eu gostaria muito de ouvir você. Ângela, gratidão, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que, de uma certa maneira, está aí, acompanhou, refletiu com a gente, que isso foi muito, muito legal, né? Pessoal,
Agradeço também a todos pela presença. Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente. Como a Eliane falou, deixem comentários. Vai ficar gravado, alguém perguntou. Se Deus quiser, eu vou conseguir apertar os botões certos para a gente gravar e vai estar disponível aí para vocês no IGTV, no Story.